Fazemos a oração pela santificação universal. Ó meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. São Justino Russolino. Então, nosso irmão Padre Luiz Felipe. Então, Jesus Maria e José, a todos, é uma grande alegria tentar partilhar um pouco do que nosso fundador, Padre Justino, tem deixado de herança para a gente. Eu vou pedir uma desculpa que eu vou ter que fazer no celular, porque realmente meu computador não está dando certo, não está querendo abrir o e-mail para poder ter o convite do link e poder fazer. Então, vou ter que fazer por aqui. Então, se eu fica um pouco, a câmera não muito boa, peço desculpas, ainda que esteja gravando, porque realmente não tem alternativa. Estou tentando no computador, mas não quer abrir, tá certo? Então, eu vou partilhar um pouco sobre a Eucaristia em Padre Justino, a partir de um documento que ele tem, que se chama Céu dos Céus. É uma obra escrita por ele, na verdade, a partir de diríamos assim, de umas catequeses que ele fez e foi convidado para um congresso eucarístico na Pianura e para dar formação e retiros ao clero. Por isso que ele fez isto. E daí, como todos nós sabemos, Padre Justino sempre foi um homem apaixonado, diríamos assim, pela Santíssima Trindade. E ao buscar a Trindade, então tudo o que ele fala sempre vai estar envolvido a Trindade. Nunca ele vai propor algum conhecimento, algum estudo a partir simplesmente da coisa, diríamos assim. Tipo, agora nós estamos vendo a Eucaristia, não só se interessa por nos apresentar a Eucaristia em si, mas visar trazer o que é importante e o que cada uma das pessoas da Santíssima Trindade tem a ver com a Eucaristia. Por isso que este livro é desenvolvido em 3 partes para ele. É desenvolvido enquanto a Eucaristia no Pai, a Eucaristia no Filho e a Eucaristia no Espírito Santo. Posso dizer que ao conhecer Padre Justino, e principalmente quando a gente fala do Espírito Santo, a gente sempre encontra pequenos trechos, diríamos assim, dos outros teólogos. Quando se fala do Pai, é muito amplo. Quando se fala do Filho também, porém, do Espírito seria bem reduzido. No entanto, Padre Justino é totalmente o contrário. Ele, quando se coloca a falar sobre o Espírito e a Eucaristia, é muito amplo, para poder ver quão importante digamos, ou a terceira pessoa se torna dentro da Eucaristia. Revisando aqui até, diríamos, as anotações, é uma pena que esta obra não esteja traduzida para o português, realmente apenas está no italiano. Então, o que eu poderia, diríamos, partilhar com vocês vai ser muito pouco, em sentido de dar um documento, um pequeno arquivo que eu fiz, que depois eu envio para Douglas, o papai Valério, e ele poderá partilhar com vocês, certo? O texto que está feito para a base do nosso estudo aqui. Volto e repito, a obra não está traduzida para o português, então somente está no italiano. E também tem outra obra que seria também importante, porém, pelo tempo é muito pequeno, que ele vai falar da Eucaristia e o corpo místico de Cristo, que também nos ajudaria ainda mais a compreender essa relação, não somente a Eucaristia enquanto as 3 pessoas divinas, mas também a Eucaristia enquanto nós, corpo místico de Cristo. Por isso que haveria essa possibilidade. Porém, eu vou me reter apenas aquilo que é a Eucaristia em Padre Justino, porém, a partir apenas da Santíssima Trindade. Se nas perguntas houver oportunidade de responder ou talvez ampliar
o que eu vou dizer, aí eu vou ampliando aquilo, mas peço que a gente tenha esse cuidado para poder fazer. Então, Padre Justino sempre vai trazer, como estava dizendo, uma concepção trinitária. Nunca poderia nos apresentar, porém também essa concepção trinitária sempre bíblica. Não é simplesmente uma apresentação da Eucaristia como, diríamos, um conceito no Pai, um conceito no Filho e um conceito no Espírito, mas a partir de textos bíblicos que ele traz. Tanto é que ouso, diríamos assim da minha parte, para poder comparar até este texto de Padre Justino, principalmente com o capítulo 6 do Evangelho de São João, onde, claro, Padre Justino não traz essas citações na obra dele, porém faz algumas outras citações bíblicas que também nos faz referência àquilo, principalmente do Evangelho de São João, do profeta Isaías, dos Salmos, do Êxodo, que trazem, diríamos, envolvem como Padre Justino teria compreendido essa Eucaristia para nós. Ele começa, e eu gostaria de começar, aliás, com aquela frase que talvez é muito conhecida para nós, principalmente nós vocacionistas, e acredito que para alguns dos nossos paroquianos também. Aquela frase que diz que como mudaria a nossa vida se de fato nós conhecêssemos a vida eucarística de Cristo. Então, essa frase poderia, diríamos, ser um grande resumo daquilo que Padre Justino quer nos transmitir através da sua obra. A vida eucarística, ou melhor dizendo, a Eucaristia em Cristo, ou a partir de Cristo, sempre iria ser a razão fundamental para mudar a nossa vida. Pois para ele sempre nos faz compreender que o Pai, na verdade, ele veio, né? Ele veio do Pai. Ele sai, diríamos, do Pai para o mundo, como ele mesmo vai dizer, né? Meu Pai é quem vos dá o pão do céu, o pão de Deus é que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Se nós compreendemos isso, a gente bem vai entender que o Pai, na verdade, enquanto ele vai fazer duas questões para apresentar o Filho. Primeiro, ele é autor de um Cristo divino. Nós sabemos que que o Filho procede do Pai. Então, o Pai torna-se, diríamos, a primeira face para que possamos falar da Eucaristia. Cristo veio do Pai e volta ao Pai. Procede dele. Não haveríamos como falarmos da Eucaristia, principalmente a partir de Padre Justino, que essa Eucaristia seja apenas, diríamos assim, a partir da ceia que Cristo disse. E não é apenas a ceia que dá, diríamos, início a essa Eucaristia. Para Padre Justino já começa antes. Começa quando o Pai gera seu Filho, na eternidade, claro, para poder dizer. Então, enquanto Cristo, pessoa divina, procede do Pai, né? Porém, também, para Padre Justino, enquanto pessoa humana, enquanto verbo encarnado, também procede do Pai. Porque Filho de Deus que se fez homem pela vontade do Pai. Ele sempre diz, né, que sinal permanente da sua aliança e de seu amor. Ele vai estar conosco. Não é possível pensarmos apenas, diríamos assim, o Filho gerado pelo Pai enquanto divino, porém, esquecermos que é até quando ouvimos, segundo o Evangelho de Lucas, vai nos dizer que o Pai virá, o poder do Altíssimo te cobrirá com seu manto, para que daí possa ser gerado este Filho de Deus no ventre de Maria Santíssima. Por isso que também, a partir, diríamos, da missão, pode-se compreender de que Padre Justino ressalta, diríamos, essa importância do Pai, para que ele também seja gerado no ventre de Maria. Mas também ele disse que há uma missão enquanto renovação do mistério pascal e é fonte da vida. Ele é enviado pelo Pai. Lembremos que Cristo mesmo disse que ele, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Padre Justino também nos coloca esta certeza de que, além de Deus
ser gerado do Pai enquanto divino, também ter a presença do Pai enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, mas também enquanto ser enviado. Por isso que ele pode estar no meio de nós e permanecer conosco, sendo ao mesmo tempo divino e sendo ao mesmo tempo também humano. Ele requer, diríamos assim, dessa presença do Pai no meio de nós para nos ajudar e estar conosco. Para Padre Justino, sempre vai haver uma possibilidade enquanto Pai, uma relação, diríamos, em vista da nossa união divina com Ele. Todo procede do Pai. Se Ele envia o Filho, é de fato para poder estar e permanecer conosco. Não há uma possibilidade, né, única, como única causa da graça. É o Cristo enviado pelo Pai. Ele está no meio de nós, procede e ao mesmo tempo vem. Outra coisa, para Padre Justino, é o Pai, diríamos assim, que atrai, que faz que nós nos sintamos atraídos para a Eucaristia. Por isso que ele vai dizer que a gente não, no momento da comunhão, quando a gente está na Eucaristia, para participarmos da comunhão, não é apenas uma vontade humana, diríamos, que nos leva a nos aproximarmos da Eucaristia, mas sim é o Pai que está em nós, que nos atrai, ou seja, faz que a gente vá até lá para poder, diríamos assim, fazer as coisas. Não temos como negar essa, diríamos, atraição, atrair, ser atraídos, melhor dizendo, pelo Pai para irmos até o Filho. É ao mesmo tempo que ele vai dizer de que o Pai está presente em nós. Quando o sacerdote vai dizer o corpo de Cristo, para a gente comungar, na verdade, Cristo diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, eu sou capaz de receber a Eucaristia, que é o Filho, enquanto o Pai habita em mim, e esse habitar em mim, na verdade, é o Pai que recebe o próprio Filho que está em nós. Então, nós não teríamos, diríamos assim, a capacidade ou a dignidade de poder acolher o Filho enquanto Eucaristia, se o Pai não habitasse. Por isso que o Padre Justino faz essa relação de dizer que quando o sacerdote nos diz o corpo de Cristo, Cristo que está vindo até nós, disse, em tuas mãos, Pai, eu encomendo o meu espírito. Ou seja, deposita-se, né, nesse Pai que o acolhe e, ao mesmo tempo, o leva. Então, precisamos compreender como, para Padre Justino, não é somente estar, participar. Lembremos que, também, quando o sacerdote invoca o Espírito, diz, Pai, envia o vosso Espírito, que ele também faz parte para poder enviar o Espírito para que haja. Por isso que sacrifício pelo qual recebemos de novo a vida divina. Para Padre Justino, também a Eucaristia é o sacramento pelo qual nos é restituída a vida divina. Se nós, pelo nosso pecado, ou vamos dizer, por termos herdado o pecado de Adão, a gente perdeu essa graça divina. Nós bem sabemos que o sacramento do batismo nos regenera, nos dá essa graça. Mas para Padre Justino, na verdade, a Eucaristia torna-se, como vamos ver no Espírito, um batismo permanente de fogo. Um batismo que nos dá diríamos, nos restaura a graça perdida pelo pecado e, ao mesmo tempo, nos dá uma nova vida divina que nós precisamos. Por isso que, para Padre Justino, é trazido, enquanto Pai, é dito aquela frase, eu sou a vida, o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele sim é uma verdade dita, trazida, não é simplesmente o pão qualquer, mas o verdadeiro pão descido do céu, é ao mesmo tempo o caminho, porque a gente precisa, como disse Cristo, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para Padre Justino, torna-se a Eucaristia esse caminho que nos conduz ao Pai. Aliás, Padre Justino vai dizer de que o Cristo nos eleva ao Pai, nos oferece e nos une ao Pai. Por isso que é bom nos lembrarmos, para Padre Justino,
é aquela doxologia que o sacerdote faz no finalzinho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na verdade, ele nos dá a oportunidade, por essa unidade, diríamos assim, para nos encontrarmos. Então, ele vai dizer, com tudo isso, Jesus, sacramento, né, fala ao Pai, por Cristo. Com Cristo, nos eleva ao Pai e nos une ao Pai com Cristo. Realmente, a gente precisa compreender esse grande mistério que nos leva a nos unir com o Pai. Não somente, diríamos, uma união enquanto eu posso buscar um amor afetivo, diríamos, por ser meu pai, mas sim uma unidade enquanto devolve-me a graça, a vida divina, e eu posso estar para ele. Por isso que de qualquer ponto e em qualquer modo, disse Padre Justino, contemplamos a Eucaristia, seja como divina missão perpétua, seja como sacrifício da nova lei, seja como sacramento da vida, sempre essa nos fala do Pai, nos eleva ao Pai, nos une ao Pai, porque a Eucaristia é Jesus, e Jesus é o Filho de Deus Pai, feito homem, para reconduzir, diríamos assim, reunir, reavivar a relação do homem com Deus, e instruir, e ao mesmo tempo incentivar o homem a viver aquela relação com o Pai, e alimentar-se sempre mais desta relação com o Pai. Então, a Eucaristia nos dá também essa possibilidade de nos manter nessa relação com Deus Pai. Por isso que nos une, nos fala do Pai, nos eleva ao Pai e, ao mesmo tempo, nos une ao Pai. Por isso que aqui Padre Justino, aliás, vai, para poder fazer compreender, também nos vai colocar, por exemplo, nos elevar. Ele vai nos apresentar a ascensão de Jesus Cristo e a assunção de Maria. São dois atos que vão até o Pai. Também o Filho de Deus, nós diríamos assim, quando comulgamos, na verdade, somos elevados ao céu. Por isso que, entre aspas, a Eucaristia tornaria-se o céu dos céus. Porque a gente está, ao mesmo tempo, já participando do céu, enquanto pela Eucaristia já estaríamos nos braços de Deus Pai. Ou seja, nós fomos transportados, diríamos assim, ou elevados, conduzidos ao Pai pela Eucaristia. Sendo assim, nós compreendemos também o Filho. E quando Padre Justino vai falar sobre o Filho, na verdade, ele vai dizer que o Verbo é aquele que revela. Ele nos apresenta o Pai. Ele veio nos falar. Ele não disse, eu vim fazer a minha vontade, mas eu disse que ele veio fazer a vontade daquele que me enviou. Principalmente, o capítulo 17 de São João vai nos falar daquilo que ele disse, que procede do Pai e volta ao Pai. Mas, ao mesmo tempo, também vai dizer que ele está, diríamos, aquele que o Pai me deu. Ou seja, é trazido, reconhecido, que tudo o que ele tem, sempre dá. Eu não chamo mais de servo, mas de amigos, pois eu dei a conhecer tudo o que o Pai me revelou. Então, ele revela enquanto filho, o Verbo é aquele que revela, aquele que apresenta, que mostra. Ele nos ensina a chamar, na verdade, de Pai a Deus. Aquilo que no Antigo Testamento é apenas apresentado como aquele que eu sou, Cristo nos dá uma nova alternativa de nos relacionarmos com Deus, já não somente como o nosso Criador, mas também como aquele que nos criou, aquele que nos ama. Na Eucaristia se encontra Jesus Cristo, mestre da verdade, Verbo eterno do Pai. É nele que nós podemos dizer, em Cristo, encontramos sim toda a verdade. Como tinha dito antes, já o próprio Cristo se diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é necessário compreender que não poderíamos estar ou ficarmos fora disso, mas se apenas nós reconhecermos como necessitados de, através da Eucaristia, também estar. Também, para Padre Justino,
nós descobrimos na Eucaristia um Jesus rei, aquele que reina. Por quê? Porque, na verdade, é o rei que nos convida para seu reino. Não é apenas a Eucaristia, não é somente a ceia partilhada na ceia com os seus discípulos, mas, na verdade, é o banquete que o rei oferece a seus servos. Ele traz, né, dá alimento para seus servos. Lembrando, talvez, aqui vale fazer a pequena comparação, não direta, mas talvez indireta, aquilo que o filho pródigo vai dizer: na casa de meu pai há muita fartura. Para lembrarmos que a Eucaristia é a fartura da graça de Deus tida em nós. E ao mesmo tempo que nos leva ao conhecimento e nos faz poder ter. Por isso que também a Eucaristia nos faz compreender de que é a revelação do bom pastor que dá a vida para as ovelhas. Nós não podemos nos esquecer que Cristo veio e se apresenta como o único e verdadeiro pastor. Ele disse que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e, no entanto, o pastor que é assalariado, quando as ovelhas estiverem perdidas, ou melhor, sendo em perigo, ele iria fugir, porque ele não se arrisca a dar a vida pelas ovelhas que ele está ao cuidado, mas se antecipa-se. Também, ele nos apresenta como juiz. Na verdade, não como um juiz que pune, mas sim um juiz que se aproxima, um juiz que está conosco, que coloca as coisas para levá-las ao Pai. Nesse sentido, não como simplesmente para dizer, diríamos assim, como um juiz que está apontando os nossos delitos, já nos acusando e, ao mesmo tempo, trazendo a condenação. Lembremos que ele mesmo diz que não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Por isso que ele vai nos apresentar, quando fala como juiz, daqueles homens e daqueles anjos, dos vivos e dos mortos também. E em cada momento, sobre o tribunal, é louvado, diríamos assim, por cada coisa de tantas almas que cada momento passa a eternidade. Então, ele se torna, pela Eucaristia, por isso que nós bem sabemos que a igreja nos ensina que a Eucaristia também é o viático das pessoas que deixam este mundo e voltam para a casa do Pai. Também para Padre Justino tornaria-se essa Eucaristia como aquele que produz para o céu, ou seja, leva, diríamos, pessoas para o céu. E, ao mesmo tempo, para Padre Justino, também é aquele mestre, é aquele que ensina, aquele que nos eleva. E, ao mesmo tempo, diríamos assim, zelosa e exclusividade. Com eles, reivindica ao Pai. A paternidade universal reivindica o mesmo magistério supremo universal. Tanto é que ele diz que não deveríamos chamar a ninguém de mestre, a ninguém deveríamos chamar de pai, né? Para poder reivindicar o que lhe pertence a ele, o que é de Cristo e para ele. Também nós teríamos a oportunidade de ver, por ser filho do Pai e de Maria, estabelece uma relação conosco filial. E a Eucaristia, para Padre Justino, nos dá a possibilidade de nos tornarmos, de fato, filhos de Deus. Se já no sacramento do batismo, a gente tem a possibilidade de compreender e diríamos, inserirmos na igreja como membros ativos da igreja, e pelo qual nós seríamos, de fato, filhos de Deus, também a Eucaristia nos daria essa possibilidade. Por isso que ele estabelece, enquanto divino, gerado do Pai, mas também enquanto humano, ser filho de Maria. E essa carne, ao mesmo tempo, diz Padre Justino, que seria essa carne que nos alimenta, ou seja, Cristo assume a natureza humana a partir de Maria. E essa mesma natureza é levada e nos apresenta a nós. Então, ele nos dá uma possibilidade de sermos e estar, diríamos assim, com aquilo. Para Padre Justino também, enquanto Eucaristia, respeito ao Filho, ele nos dá 3 graus, diríamos assim, de relação. A primeira relação seria de amigo. Ele, lembrando aquele texto que Padre Justino vai colocar aqui, o texto de
do Evangelho de São Lucas, quando pergunta, teu pai, tua mãe e teus irmãos, né, estão à tua procura. Esse texto ele vai trazer, só que o Padre Justino vai acrescentar a palavra amigos, para poder colocar a relação de amigos. Ela é uma relação distante, não é uma relação muito próxima, diríamos assim. Amigo é aquele que busca a Eucaristia, mas fica com receio de se alimentar frequentemente da Eucaristia. Porém, ele também apresenta-nos a possibilidade de trazer a Eucaristia como uma relação de irmão, ou seja, aquele que mais se aproxima do Pai pelo Filho, porque se alimenta. E essa relação, no entanto, para Padre Justino, não somente a Eucaristia nos dá a possibilidade de sermos amigo, irmão de Cristo, mas e principalmente o que nos levaria, deveria nos levar a nos tornar também mãe de Cristo. Por quê? Ele traz primeiro a compreensão a partir do sacerdote. O sacerdote, disse Padre Justino, no momento da consagração, na verdade, a invocar o Espírito que vem do Pai para transformar o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo, na verdade, ele torna-se uma mãe enquanto cheira de novo, encarna de novo esse mesmo filho que foi encarnado no ventre de Maria. Porém, para Padre Justino, dizem que nós, enquanto, diríamos, cristãos, herdamos aquele sacerdócio também, né, de todos os fiéis. Então, por esse sacerdócio comum que nós temos, teríamos também a possibilidade de nos tornarmos também, no momento da Eucaristia, também, diríamos, mãe de Cristo. Enquanto pedimos, desejamos que esse filho, esse verbo, encarne-se mais uma vez para poder ser o nosso alimento. E assim, nos dar essa possibilidade de estar. Então, é necessário, aliás, Padre Justino, principalmente, quando fala de mãe, diz, nós nos cercamos, ou seja, estamos envolvidos. Queremos encontrar a mãe no superior, também encontramos a mãe na irmã, nas freiras, encontramos também a mãe no amigo, encontramos ser, diríamos, amados eternamente também dos nossos inferiores. Qualquer coisa, diz Padre Justino, da mãe, para nós queremos no servo, no discípulo, no súdito, que se trata de nós personalmente. Ou seja, para Padre Justino é necessário que haja essa relação. Por quê? Porque é Jesus ainda de quando podamos ser todos os filhos dos homens. O filho do homem, Cristo, porque para nós, na sua natureza divina, ele é o filho, mas o filho de Deus. Porém, enquanto humano, é o filho do homem. É necessário que compreendamos também essa relação maternal e espiritual, diríamos assim. Maternidade, ou melhor dizendo, uma maternidade espiritual com ele. Não uma maternidade enquanto a gente, diríamos, seja o lugar onde ele é encarnado, mas nós poderemos, pela intercessão, pelo pedido, para que haja isso. Ocorre, ele disse, em verdade, enquanto torna-se em qualquer realidade sobrenatural o filho, para poder encontrar e ser ao mesmo tempo. Por isso que Padre Justino ainda vai citar o Salmo 2, né, no versículo 7, quando disse, este meu filho, eu te gerei hoje. Na verdade, para Padre Justino, coloca essa frase na voz ou na boca do sacerdote, do ministro enquanto ordenado. Ele vai dizer que o momento que o padre disse, Pai, envia teu Espírito para que estas nossas ofrendas se transformem em corpo e sangue de Cristo, na verdade também vai se dizer automaticamente, este meu filho, eu te gerei hoje. Ou seja, essa frase do Pai vinda para o Filho que se encarna nesse momento, e ao mesmo tempo, diríamos, pelo qual Maria teria essa possibilidade. Por isso que ele vai dizer também que o Natal é o prefácio da Eucaristia, ou seja, o que se antecede à Eucaristia é o Natal. Não haveria, diz Padre Justino, uma Eucaristia como tal,
se não houvesse uma encarnação. Ou seja, se nós não teríamos a encarnação e o nascimento de Cristo, a gente não poderíamos falar de Eucaristia enquanto sacramento, enquanto doação. Sendo assim também, Padre Justino vai nos falar do Espírito, né? Na Eucaristia no Espírito. E aí ele vai dizer que sem a ação do Espírito, ela não poderia existir. Lembremos mais uma vez. E ele, aqui é bonito pensarmos como o Padre Justino faz um percurso bíblico sobre o Espírito. E ele vai primeiro para Gênesis, quando a geração do mundo. Lá o texto bíblico vai dizer, que o Padre Justino cita, vai dizer que no início tudo era um caos, né? E que havia, né? Estava as nuvens, estava a terra e estava o Espírito que pairava sobre as águas. Para Padre Justino, na verdade, vai ser compreendido assim: as nuvens vai ser entendido como o Pai. A terra ou as águas, na verdade, vai ser entendido, as águas e a terra vai ser entendido como Maria, onde, na verdade, o Espírito que pairava, né, que está voando, diríamos assim, na verdade, está fermentando, fecundando a terra, que é Maria, para que pudesse nascer o Filho. Por isso que, sem ação do Espírito, não haveria. Ele parte lá. Também vai trazer para nós uma frase do profeta Isaías, onde também encontra-se, né, a nuvem, na verdade, o céu, a nuvem, a terra. Por quê? Ele vai nos apresentar essa possibilidade, o céu, que representa o Pai, a nuvem, que na verdade é vista também no Êxodo, principalmente, quando a gente vê que a nuvem de fogo que acompanha o povo. Também Padre Justino vai dizer que essa nuvem de fogo é o Espírito Santo que conduz o seu povo, mas ao mesmo tempo aqui a nuvem seria também o símbolo de Jesus. É bonito que quando o profeta Isaías vai dizer de onde procede o justo, né, abre-se o céu para que da nuvem possa sair o justo e ao mesmo tempo esteja na terra, que seria Maria Santíssima. Então, a ação do Espírito estaria vindo do Pai para a terra enquanto Maria, ou diríamos, enquanto nossa oferta, que é do pão e do vinho, para se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Ele é o Espírito do Pai, que gera o Filho, e o Espírito do Verbo, que revela o Pai. Lembremos que o próprio Cristo vai dizer que o Espírito da verdade vos conduzirá à verdade plena. Então, ele nos dá esse Espírito, mas ao mesmo tempo revela, né? Gera o Filho, mas também revela o Filho e revela o Pai. Então, também não está nessa relação. É o Espírito Santo o único operador desta obra divina. Sem o Espírito, para Padre Justino, é impossível falarmos da Eucaristia. Já disse no Filho, termina dizendo que não haveria Eucaristia sem o Natal. Lembremos que é o Espírito que desce sobre Maria para poder gerar ou fazer a possibilidade de que Maria ficasse grávida do Filho de Deus. É o Espírito que anima toda a vida de Jesus Cristo. Lembremos que é o que conduz ao deserto. Ele o leva. E também aqui, Padre Justino vai nos colocar essa unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não haveria como se pensar, diríamos assim, para poder... Deus, Espírito Santo, é essencialmente para nós o dom, aquilo que Deus nos dá. O dom de Deus à sua criatura e o dom de Deus a Deus na sua criatura. Ou seja, Padre Justino diz que o Espírito Santo, ao mesmo tempo, é o dom que Deus nos apresenta, nos agracia com esse dom, porém, também é o dom que nós temos para dar a Deus enquanto ele poderia ser criado, né? Na sua criatura. Então, nós encontramos para algo para dar a Deus, que seria o próprio Espírito que Deus nos dá. Por isso que para ele disse, ora, especialmente na Eucaristia, que Jesus se apresenta como desejo de todos, como necessidade. A ele nós podemos e devemos sempre oferecer todas as coisas, as nossas coisas, flores da comunhão, todo o nosso mesmo na comunhão, em modo de respeito ao Pai. Ele é a nossa perpétua oblação. Nós podemos, ou queremos, e devemos ser
respeito a ele, em uma perpétua oblação. Para Padre Justino, o Espírito nos permite sempre ser uma oblação, um presente que nos levaria para poder realizar toda essa obra, que a gente pudesse não somente sermos, diríamos, filhos, mas também os receptáculos, sermos os tabernáculos de Cristo, a âmbula. Ele é bonito como o Padre Justino vai dizer de que Maria tornaria-se a primeira âmbula, né, que Cristo foi colocado, ou melhor dizendo, o primeiro sacrário vivo, onde estaria. Por isso que para Padre Justino, a relação do Espírito, para Padre Justino visando o sacrário, ele disse que o sacrário estaria, na verdade, o sacrário seria o ventre de Maria, acima está o Espírito que gera o Filho, e ao mesmo tempo a luz que emite também seria aqueles raios que poderiam dar a possibilidade de estar. Uma luz, diríamos, inacessível ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo acessível a nós. Aquilo que o princípio de ser é também o princípio de obrar, de todo aquele desenvolvimento ulterior de ser e de obrar. Não podemos falar da Eucaristia sem essa ação, diríamos, autêntica e necessária do Espírito Santo. Jesus, enquanto Deus, é eternamente gerado pelo Pai, assim como podemos dizer que, enquanto homem, é continuamente obra do Espírito Santo, diz Padre Justino. Embora nós tínhamos visto anteriormente que também, enquanto pessoa, é o Pai que envia o Espírito. Mas se o Espírito não fosse enviado, não haveria essa encarnação. Mas somente por obra do Espírito, Jesus veio a nós, e somente por obra do Espírito nós podemos ir até ele. Então, é a relação que nós temos. Ele nos conduz, né? Aquilo, poderíamos dizer, pelo Espírito e no Espírito, né? Nos envia, mas ao mesmo tempo temos isso. E nós vemos que o Espírito também é aquela intervenção invisível, mas real do Espírito. Ou seja, a gente não vê o Espírito, mas a gente tem essa ação que pode ser. Assim também é impossível a encarnação sem a atuação do Paráclito. Do mesmo modo, é impossível pensar na presença real de Cristo na Eucaristia sem a intervenção do Espírito Santo. Os apóstolos começam a celebrar a ceia do Senhor somente depois do dia de Pentecostes. Então, temos essa possibilidade. O comungante recebe o corpo de Cristo movido pela força do Espírito. É o Espírito Santo que suscita a graça da caridade naquele que comunga também. Então, é o efeito, diríamos assim, de comungarmos o corpo e o sangue de Cristo, é essa parte que nos leva. É o Espírito que leva a quem comunga para a missão. Se eu disse antes, enquanto relação do Pai, que é o Pai que o atrai, na verdade, é o comungante, porém, para Padre Justino, é o Espírito que o conduz, ou seja, o Pai o motiva para que ele se levante, mas para que ele possa chegar até lá, na verdade, precisa também do Espírito que o conduza. Senão, o pecador, diríamos assim, não teria a coragem de se aproximar para comungar. Então, o Espírito que o conduz o leva para que também possa ter essa missão. O corpo físico e o corpo místico são efeitos do mesmo Espírito. Nós bem sabemos que não poderíamos falarmos dessa relação de igreja enquanto, diríamos que procedemos de Deus, porém, não haveria nada sem esse Espírito que sempre está animando a tudo aquilo. E aí, nos daria essa possibilidade de termos a nova vida e de sermos realmente aquilo que tem, né? Poderíamos dizer que, ao princípio de toda face e da vida do Senhor, se manifesta a presença e a ação do Espírito. Não temos como fugirmos dessa relação que haja para poder ter, né? Teríamos. E, ao mesmo tempo, o Padre Justino diz assim, que a Eucaristia, embora seja uma pequena hóstia, muito pequena mesmo, ele vai dizer que a hóstia é o fermento depositado no mundo. Por isso que, aliás, no texto que eu preparei, vocês vão ver que no início eu tenho colocado 3 frases que nos ajudam mais ainda a compreender. Porque ele vai dizer que a Eucaristia é o compêndio, é o epílogo, é a síntese das divinas relações da verdade, que nos leva a compreender. Aliás, ele vai também dizer que a Eucaristia é a casa adorável da Trindade no meio de nós. Ou seja,
uma presença viva da Trindade. Muitas das vezes nós apenas dizemos assim, o corpo de Cristo, basta-nos. Não, para Padre Justino, na verdade, a Eucaristia é a presença viva da Trindade. Não podemos apenas ficar e dizer que é o corpo de Cristo, mas é o corpo de Cristo porque o Espírito está presente e porque o Pai enviou o Espírito. Então, a Eucaristia é, sim, a casa adorável da Trindade do meio de nós. Quando nós nos alimentamos do corpo, nós, na verdade, estamos vendo. Ao mesmo tempo, Padre Justino vai dizer que o altar, na verdade, é como eu esqueci, o Calvário, onde Cristo se oferece para nós. Lembre-se que é lá, na cruz, no Calvário, onde ele é crucificado, e ao mesmo tempo deixa sangue e água derrama-se de lá para poder se tornar para nós esse alimento. Então, o Padre Justino vai ver que o altar da nossa igreja, onde se celebra a Eucaristia, na verdade, também teria que se ver visto como um Calvário, onde Cristo se oferece para cada um de nós. E, ao mesmo tempo, ele disse que a Eucaristia seria o culto supremo à Trindade. O que mais de bom nós teríamos para oferecer à Trindade, como tinha dito, né, é a Eucaristia. É isso que nós temos para dar ao Pai, já que dele temos recebido. Então, é algo que o Pai gosta, lhe agrada, que lhe pertence. Então, claro que ele nos recebe com grande alegria que nós possamos ofertar a própria Eucaristia, o corpo de Cristo, ao próprio Pai. Então, seria isso, brevemente, diríamos assim, expondo algo sobre a Eucaristia em Padre Justino. Agora, se houver perguntas para poder, diríamos, esclarecer mais um pouco e facilitar também. Obrigado, Padre Luiz Felipe, por sua exposição, por sua dedicação. E aqui, como o Padre Luiz Felipe falou, a gente abre esse momento agora para perguntas, dúvidas, esclarecimentos e até possíveis, ou melhor, e até os elogios, a contribuição, porque é uma formação que é uma raridade, muitas vezes a gente tem, então a gente pode ter sim comentários em agradecimentos e também elogiando a boa colocação que ele trouxe. Elogiar é fácil, né? Quando a gente... Assim, é como se estivéssemos dormindo quando a gente escuta uma explanação tão clara dessa, que às vezes eu me pergunto, poxa, porque eu não tinha percebido isso antes? Então, essas formações é muito interessante, muito importante mesmo, muito necessária. Esse canal que vem até a nós para a gente ter como um livro aberto para estar chegando à Eucaristia com mais consciência do que é aquilo, com mais propriedade de poder comungar o que é que eu estou fazendo ali. Para também sair dali, entender a nossa missão, a nossa tarefa depois de comungar. Muito bom, muito obrigada. Mais alguém? Primeiro, agradecer, né, a bela explanação, né, do nosso irmão. Eu acho assim que foi bem esclarecedor e assim que chamou a atenção são alguns detalhes, né, da profundidade dessa reflexão de São Justino, nesse sentido, nesse olhar da Eucaristia, dessa forma que ele, né, relacionando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, foi muito interessante e acho que a partir de agora a gente também tem esse olhar, né? A gente também se volta para volta o nosso olhar também para esses detalhes, para essa profundidade. Interessante o link que faz também com a palavra de Deus, né? Com as citações bíblicas que foi trazendo à tona,
para poder reafirmar essa reflexão dele. Então, me senti muito agraciada e muito obrigada. Acho que alguém levantou a mão aí, mas acho que o áudio não está. Sivaldo, não, acho que Sivaldo está com a mão levantada. O áudio. Dá para me ouvir agora? Sim. Jesus Maria José. Parabenizando aí aos palestrantes, né, da escola, parabenizando também os membros de nossas paróquias, né, por essa iniciativa de estar presente nessa escola justiniana. É uma graça muito grande. Com essa fala de Padre Lúcio, né, Luiz Felipe, a gente vê o amor, a dedicação, o carinho de Padre Justino com a Eucaristia, esse zelo, né, esse tratar bem, esse querer bem a Eucaristia, esse valor que São Justino dá à Eucaristia. O ano passado eu usei essa mesma frase que o Padre Lúcio começou hoje a Escola da Fé, para fazer a lembrança da renovação dos ministros da Eucaristia, né? E depois usei a mesma frase para a lembrança dos meninos da primeira Eucaristia. E ontem minha prima fez a primeira Eucaristia em uma comunidade dedicada a São Francisco, da Paróquia Rainha da Paz. E ao confeccionar essa lembrança, coloquei como etiqueta, no fundo, né, essa frase de São Justino, para divulgar cada vez mais o nosso apóstolo das divinas vocações, São Justino. E hoje não esquecendo também de parabenizar Padre Valério pela dádiva da passagem do seu aniversário, né? O nosso diretor querido da escola aí, né? Breno, me espera. Desculpe, eu estava com o microfone fechado. Padre Lúcio, eu tenho uma pergunta. E que bom que eu estava com o microfone fechado, porque agora pude reformular melhor na minha cabeça. Suponhamos que uma pessoa que queira conhecer um pouco mais a vida do Dom Justino, a vida de São Justino Russolino, e não tenha tanta compreensão sobre vocação, sobre tudo que nós estudamos até agora. Então, como que nós poderíamos brevemente explicar essa relação de amor da Trindade com a Eucaristia, baseado nos ensinamentos de São Justino, de forma breve?
e simples, porque a gente supõe que essa pessoa seja uma pessoa que não tem tanto contato, então supomos que ela seja uma pessoa que não tenha tanta compreensão. Olha, acredito que a melhor forma de participar ou fazer compreender já seria como nós iniciamos toda a celebração. E a gente parte de invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para o Padre Justino, sempre o Pai está acima, o céu, sempre o Filho está embaixo, enquanto nós invocamos, e o Espírito Santo sempre está no meio, porque na verdade procede do Pai e do Filho. Por isso que a Eucaristia, na verdade, tornaria-se esse vínculo que une as três divinas pessoas. Seria como o elo que existe entre as três divinas pessoas. Lembremos que, para Padre Justino, para uma relação com a Trindade, não posso pensar numa relação individual com as pessoas divinas. Embora eu tenha que ter a minha relação pessoal com o Pai, com o Filho e com o Espírito. No entanto, essa relação pessoal não me dispensa de uma relação com a Trindade, ou seja, a minha relação com o Pai visa também já a relação trinitária. A minha relação com o Filho visa também a relação trinitária. A minha relação invocar o Espírito também visa a relação trinitária. Por quê? Porque se eu peço ao Pai, eu vou pedir por quem? Na verdade, que me conceda pelos méritos de Cristo. Se eu peço ao Filho, que ele, diríamos, como ele mesmo disse, nos oferece o Espírito, ele diz que vai enviar desde o Pai, enviará. Porém, ao mesmo tempo, ele diz, o Espírito, o meu Espírito, o Pai, que vos enviará. Então, também reconhece que o Espírito procede dele e do Pai. Porém, e quando falamos do Espírito, na verdade, a gente precisa ter a base de onde veio. O Espírito não é uma pessoa isolada. Não é simplesmente alguém a mais que está, diríamos assim, parte do universo. Então, precisamos voltarmos àquilo que procede do Pai. Por isso que eu parti daquela simbologia de nos lembrarmos, que nos ajuda bastante. Ou seja, é um símbolo que a gente faz, um sinal que fazemos todos os dias e a cada momento, talvez, de nos benzer em nome da Trindade, que nos ajudaria muito prático, não digo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos ajudaria a compreender essa relação. Quanto invocar, quanto nos relacionar também com a Trindade. Por quê? Porque eu preciso de um Pai que me tem gerado, preciso de alguém que permitiu também que seja a fonte, que seria o Espírito Santo, para me gerar no ventre da mãe, e ao mesmo tempo de por alguém eu ser o filho do Pai, que seria o filho, enquanto, diríamos, em Cristo, por Cristo e para Cristo, nós nos tornaríamos por ele, por o Filho unigênito, nos tornaríamos esses filhos adotivos de Cristo. E não somente, digamos assim, pelo batismo, mas pela filiação no Filho. Lembrando aquilo que o prólogo do Evangelho de São João vai dizer. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, Cristo, digamos, seria a razão fundamental para nós sermos criados e nele poderíamos ser verdadeiros filhos de Deus. Muito obrigado, Padre Luiz Felipe. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário ou explanação para enriquecer ainda mais o nosso encontro? Um questionamento, por que essa dificuldade de termos materiais, livros para a gente estudar sobre São Justino? É uma boa pergunta, né? Mas vamos tentar assim. Olha, na verdade, acredito que nós, enquanto vocacionistas, e não querendo colocar o corpo de fora, porque também, seja estando no Brasil, seja estando no meu país, diríamos assim, nós não temos essa amplitude de traduções sobre o que Padre Justino deixou. Então, é uma culpa nossa, sim, é uma culpa nossa, diríamos assim, a falta de interesse ou de maior empenho
para poder traduzir. Por exemplo, eu vou dizer, eu tenho a graça de poder ler italiano. Consigo ler, não com uma rapidez. Eu tenho algumas palavras que não conheço e preciso de algum dicionário que me ajude para poder fazer. Então, isso dificulta, primeira coisa. Segunda, na verdade, para poder traduzir os escritos de Padre Justino, é necessário termos um conhecimento amplo dele. Porque Padre Justino diríamos, é muito mais difícil, diria eu, que Heidegger, que seria um filósofo. Porque Padre Justino tem termos muito sutis para quando se refere, seja à Trindade, seja à igreja, seja à pessoa. Então, esses termos muito sutis que ele tem, levaria e daria bem, diríamos, uma possibilidade de uma dificuldade. Por exemplo, nós temos há pouco, com a graça de Deus, né, esperemos que o governo da província consiga publicar a obra para logo em breve, porque já está há muito tempo traduzida, tida e não vai para frente. Então, esperemos que haja uma obra que foi traduzida, embora não seja disto, nos facilite o conhecimento. Porém, é uma tradução, embora foi feita por uma mulher que conheceu, digamos assim, que esteve lá na Itália. Porém, também vamos dizer, há uma possibilidade de ter tido, como toda tradução, há uma traição, pode ter tido uma pequena, diríamos assim, diferença. Uma maior aproximação, sim, aquilo que o Padre Justino quer nos dizer, mas sempre haverá. Então, isso dificulta. Eu digo, primeiro, conhecermos a língua, que somos muito poucos padres que conhecemos o italiano. Segundo, a falta, digamos assim, de tempo de nós, enquanto temos outras tarefas para fazer também. E segundo, que a gente precisa se envolver para poder ter. Então, como eu disse aqui, a Eucaristia, nesse sentido, se eu me refiro a este livro, sim, mas se eu vou para outra obra que eu disse para vocês, que seria a Eucaristia e o Corpo Místico de Cristo, já há uma amplitude maior que o Padre Justino vai trazer. Como também existe, na verdade, a Eucaristia e a Catequeses. Então, são, na verdade, muitas obras que ele vai falar sobre a Eucaristia e que enriqueceria o nosso conhecimento. Porém, teríamos que ter uma sutileza na tradução e teríamos que ter um cuidado, diríamos, muito sutil para que a gente transmita o que de fato o Padre Justino quis dizer. Porque uma coisa que, ainda que a gente possa ter tido, digamos, uma nova teologia, podemos ter estudado teologia, a tradução não se baseia na teologia. A tradução tem que ser fidelina àquilo que o escritor diz. Obrigada, padre. Dá-se uma preocupação, porque também fica se pensando, se essa morosidade toda de divulgar não corre o risco de se perder alguns fragmentos, de se perder algum conteúdo. Não haveria possibilidade de se perder, porque, na verdade, já Padre Ludovico Caputo, ele encargou-se de poder fazer a publicação de todas as obras de Padre Justino. Então, no italiano, estão publicadas todas as obras, no italiano. Temos, não digo, no português e no espanhol, apenas 2 obras traduzidas. Já no espanhol está traduzida aquela outra obra, que seria O Caminho Esponsal, na verdade. Então, teríamos, assim, as obras não estão em risco de se perder. Nós temos essas obras, porém, seria a falta de oportunidade para que os nossos paroquianos pudessem ter acesso a essas fontes. Porque se a pessoa, nós paroquianos, não tiverem conhecimento do italiano, tornaria-se muito difícil ter acesso. Mais alguém para contribuir? Padre Valério, passo a palavra para o senhor. Então, nossa gratidão mais uma vez ao Padre Luiz Felipe por ter nos ajudado a aprofundar, conhecer, creio que muitos dos elementos sobre São Justino e a Eucaristia, esse modo tão bonito e profundo
e São Justino veio a Eucaristia, que creio que deve nos ajudar profundamente também na vivência da nossa fé, como os demais temas, e creio que a própria celebração da Eucaristia, a partir dessa explanação que ele fez, vai ter um sentido, um significado totalmente diferente. E creio que isso nos ajuda a gente celebrar bem e melhor a Santa Eucaristia quando a gente vai compreendendo essa profundidade. E creio que a Igreja, o magistério da Igreja, tanto os outros santos devem ter falado sobre isso, mas São Justino fala isso com uma profundidade tremenda e com esse cunho trinitário que é bastante próprio de São Justino na sua espiritualidade. Então, obrigado ao nosso irmão Padre Luiz Felipe por sua ajuda, pela dedicação, o material que ele preparou. Nós vamos depois também estar publicando lá na Escola Justiniana, como todos os assessores, nós pedimos que deixasse o material para aprofundamento depois. E a nossa gratidão a todos vocês que participaram. Só faltam agora mais 3 encontros para a gente concluir. Então, o próximo tema, se eu não me engano, é as devoções em São Justino, e nós vamos estar aprofundando isso. Então, gratidão, obrigado a vocês. E minha gratidão também aos que desejaram as felicitações por ocasião do meu aniversário. Durante a explanação do Padre Luiz Felipe, até peço desculpa, perdi alguns minutos, porque estava atendendo confissão, e depois meus pais ligaram e dorme cedo. Eu atendi agora, enfim. Então, gratidão a vocês também. Façam uma oração, rezem uma Ave Maria por mim ainda no dia de hoje, e também pelo Padre Luiz Felipe, para com que Deus continue o abençoando e fortalecendo em sua missão. Douglas, gratidão também aí pela assessoria, pela ajuda. Senhor esteja convosco. E ele está no meio. Que desça sobre cada um de vós a bênção eterna do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, Amém. Maria e José. Jesus, Maria e José.